Olá a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre um assunto um pouco polêmico, que é em relação à ayahuasca ser droga ou não, né? Eu recebi de uma pessoa que me questionou, me afirmou que a ayahuasca é droga. E como eu sei que muitas pessoas têm esse pensamento, têm esse preconceito com a ayahuasca, sem ter um conhecimento mais aprofundado, eu resolvi estar fazendo esse vídeo para nós estar conversando um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, refletir, o que é droga para você? Qual que é a definição de droga para você? No Brasil, no mundo, existem as drogas sintéticas e as drogas naturais, né? Drogas sintéticas, por exemplo, é uma droga sintética. E também existem as drogas naturais. Um exemplo é considerado uma droga natural. A gente tem que se perguntar o que é droga em primeiro lugar, né? E a droga são substâncias que fazem mal para nosso físico, para o nosso corpo, para o nosso espiritual. Eu considero três drogas as mais perigosas do mundo. Em primeiro lugar, a droga mais perigosa que existe no mundo é o açúcar. O açúcar é responsável por milhares de mortes no mundo, né, decorrente à obesidade, decorrente a problemas cardíacos. Números que, se a gente for comparar com guerras, se compara ao número de mortes de guerras. Em segundo lugar, eu posso colocar o álcool também como uma das drogas mais letais que existem no mundo. Quantas famílias são destruídas por causa do álcool, né? Quantas pessoas morrem no trânsito por causa do álcool, né? E também o uso do cigarro. Quantas pessoas que não morrem por causa de câncer derivado do cigarro. Então a gente tem que fazer essa reflexão do que é a droga, né? Respondendo à pergunta do questionamento se a ayahuasca é droga, a ayahuasca não é droga. A ayahuasca no Brasil, ela não é legalizada. A ayahuasca no Brasil, ela é regulamentada. E o que significa isso? Significa que a ayahuasca, ela não é comercializada livremente no Brasil. Eu não posso, como pessoa física, comprar ayahuasca e ingerir na minha casa. Isso é ilegal. Eu não posso fazer o uso individual. A ayahuasca só pode ser comprado por centros religiosos, por pessoas que têm CNPJ de instituição religiosa, né? E ela só pode ser usada em fins ritualísticos, religiosos. Ela não é uma bebida que ela é comprada e eu vou tomar como se fosse uma Coca-Cola, como se fosse uma cerveja. Ela só pode ser usada para fins ritualísticos. A ayahuasca, o princípio ativo dela é o DMT. E o DMT é uma substância que já é presente em nosso corpo. Ela já é presente em nosso corpo numa quantidade menor. A gente não sente o efeito do DMT no nosso dia a dia. O nosso corpo, ele tem descargas de DMT em dois momentos da nossa vida. Quando a gente nasce e quando a gente vai fazer o desencarne. Aí que acontecem os processos de EQM, de processo de quase morte, devido a essa descarga de DMT no nosso corpo. Então, ela é uma substância que já é produzida em nosso corpo. Então, e essa substância, o DMT, ela tem a função de regular os nossos sonhos, a nossa consciência, né? A ayahuasca, ela não é um alucinógeno, ela não promove visões que não existem. A ayahuasca, ela é um enteógeno, é uma medicina que a gente ingere e ela faz um mapeamento do nosso corpo, ela faz uma espécie de um scanner no nosso corpo e ela vai trazer aquilo que a gente está precisando no dia, né? Tanto da parte física como espiritual. Então,
a gente tem que ter essa compreensão do que é uma droga que causa alucinação, o que é uma droga que causa mal para o nosso corpo, e colocar ayahuasca junto com essas drogas é desinformação. A gente tem que pesquisar antes, entender o que é, né? Porque a ayahuasca, ela salva vidas. A ayahuasca, ela cura. Ela cura tanto o nosso físico como o nosso espiritual. Em nossa casa, tem várias pessoas que passaram por todo tipo de cura, de depressão, de dependência química. Eu fui dependente químico do cigarro por mais de 15 anos. E foi através da ayahuasca que eu consegui me curar. Né? Como teve pessoas que eram dependentes da cocaína, pessoas que tinham problemas de ansiedade, depressão, e a ayahuasca, ela faz um mergulho para dentro de nós. Né? A gente não, quando a gente ingere a ayahuasca numa cerimônia, num ritual, você não perde a consciência, né? Você não fica, você não perde o controle do seu corpo, você fica consciente o tempo inteiro. Então, eu resolvi estar fazendo esse vídeo para explicar um pouco mais sobre isso e para nós refletir um pouco mais antes de emitir opiniões que não condizem com o que é a ayahuasca. A ayahuasca ela é chamado vinho das almas. É uma medicina ancestral vinda lá dos povos originários. Ela é a mistura de duas plantas, o cipó, que é o mariri, e uma folha que é a chacrona, e água. A junção desses dois elementos forma uma ayahuasca. Não existe mais nenhum outro tipo de química envolvida. Então, ela é uma ferramenta espiritual usada, né, milhares de anos. Ninguém sabe a origem dela, né? Foi uma ferramenta vindo da espiritualidade para estar nos auxiliando na expansão da consciência, né, na evolução. E essa medicina, ela era usada até alguns anos atrás somente pelos povos originários da Amazônia peruana, colombiana. E nas últimas décadas, essa medicina da ayahuasca, ela vem se expandindo pelo Brasil inteiro. E ela é desde 1987 que ela é regulamentada no Brasil para esse fim. Então ela não é uma bebida ilegal. Então eu resolvi trazer essas informações e dizer que para todos buscar conhecimento, buscar pesquisar, vamos buscar uma evolução sobre essas questões, sobre esses tabus, porque a gente é muito enraizado com o que, por exemplo, religiões falam, muito enraizado com o que a sociedade como um todo diz, e muitas coisas dessas não são verdades. E cabe a nós, antes de julgar, estar pesquisando, né, estudando um pouco mais sobre esse assunto. Inclusive, essa pessoa que me trouxe esse questionamento, quando ela estava fazendo esse questionamento para mim, ela estava fazendo uso de um vape, que é aqueles cigarros eletrônicos, e estava tomando uma cerveja. Então, nada contra, cada um tem o livre-arbítrio de consumir aquilo que bem desejar, né? Só que a pessoa está ingerindo, né, um cigarro eletrônico que é altamente prejudicial para a saúde, tanto para a saúde física como espiritual, mental, e fazendo uso do álcool, que é uma das piores drogas que existem. Só que essa droga, que é o álcool e o cigarro, a diferença é que elas são legalizadas, mas não significa que elas são boas. Não significa que quem ingere a ayahuasca está se drogando, está alucinando. Então, fica essa reflexão. Ausch, ausch.